Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um buquê com rosas vermelhas e lírios amarelos. Aqui nós temos o risco, parece meio confuso, mas se você seguir o meu passo a passo vai ser tranquilo. Nós vamos começar pelas folhas das rosas. Eu vou fazer esse canto aqui para você ver. Então, nós vamos começar por essa folhinha aqui e eu vou preencher com verde grama. Lembrando que a sugestão de cores que eu dou não é obrigatória. Você pode fazer com o tom de verde que você tem. Aqui você pode usar um verde oliva, um verde musgo, verde pinheiro, o verde que você tiver. Preenchi totalmente. Agora eu vou usar um tom mais escuro. Eu vou usar o verde pântano. Você tá vendo aqui, ó? Essa é a linha central. Nessa daqui dá pra ver. Eu sempre coloco 2 risquinhos pro lado onde eu quero colocar a sombra. Pro lado que a gente vai puxar a sombra. Nesta aqui, eu coloquei os risquinhos pra cá. Então, olha só o que eu tô fazendo. Puxando o verde pântano pra lá. Se eu coloquei a sombra do centro pra fora, eu vou colocar ela novamente aqui, ó. Nessa bordinha. E vou puxar pra dentro. Aqui ela vai ficar mais escurinha. A folha. Por quê? Ela tá por trás dessa aqui. Então, ali ela precisa ficar sombreada. Pronto, fiz a sombra. Eu vou fazer mais uma, vou fazer mais esta aqui. Você viu que aqui tinha o risco de uma dobrinha. Eu vou preencher, depois eu faço a dobrinha por cima. Olha, preenchi. Agora você vai me dizer, mas cobriu o risco, como é que eu vou fazer? Você vai pegar o seu desenho e você vai olhar onde eu coloquei a linha do meio e onde eu coloquei a sombra. O risquinho da sombra. Depois, aqui, ó, desse lado, eu ponho um pouquinho e puxo pra dentro também. Agora, eu vou colocar a luz com marfim. Você pode usar qualquer tom clarinho, assim que você tenha. Coloco paralelo com aquela linha de sombra, eu coloco o marfim. Eu puxo. Depois eu coloco aqui, ó, na linha, na borda. Não coloque um pouquinho pra dentro. E daí puxe pra dentro, vai ficar arranhado. Olha. Não desmanche essa ranhura. Aqui já vou colocar aqui na borda. E um pouquinho aqui. Aqui nós tínhamos uma dobrinha, né? Então, ó, vou colocar a dobrinha. Com um pouquinho mais daquele tom clarinho. Esta folha, ela aparece só a metade. A gente faz do mesmo jeito que uma metade. Olha só. Coloco o verde escuro aqui, porque tá por trás dessa. E depois eu puxo um pouquinho do marfim da borda para dentro, porque eu preciso mostrar que essa folha tá por cima daquela. E é a luz que vai mostrar isso. Mais uma, mais essa daqui, para você tirar todas as suas dúvidas. Primeiro preencho. Você viu que é uma coisa bem simples. Eu acredito que você não vai ter dificuldade. Agora, eu vou passar a linha do meio, eu vou puxar pro lado que eu anotei ali. Por que que eu tenho que puxar para cima? A sombra, porque eu preciso colocar a luz ali na borda, para mostrar que ela tá por cima daquela outra.
Se eu coloco aqui a luz, eu vou ter que colocar a sombra ali. Aí eu já tenho sombra naquela que tá por trás. As duas vão ficar com sombra. E a sombra vai em quem ficou por trás. Sempre. O marfim. E aqui eu preciso marcar bem aquela parte ali que tá por cima da outra. Olha. Com o pincel 0 e com o verde pântano, eu vou fazer aqui, ó, esse cabinho já. O acabamento dessa folha, olha, passei um traço no meio, puxo uns 2 ou 3 pros ladinhos e eu gosto de fazer esse meio contorno. Aqui a gente puxa de baixo para cima. Olha, não chega a ser um contorno, é um acabamento. Aqui a gente tem a dobrinha, uma pontinha. Se você fizer, não faça assim muito liso, vai modelando a folha. Gosto de passar no centro aqui, em cima desse escurinho, assim, ó, um risquinho para iluminar essa linha central. Olha como fica legal. Agora, eu vou pegar um pincelzinho número 2, aparadinho, e vou fazer isso aqui com o pincel 2. Agora, eu vou fazer assim, ó, alguns xizinhos. Não é um batidinho, tá? É umas apertadinhas de pincel. Tenta fazer que fiquem mais ou menos do mesmo tamanho. É um arranjinho você vai ver que aqui embaixo no desenho tem mais alguns. Então, é desse jeito que eu fiz. Vou terminar todas as folhas das rosas. Aí depois você vai conferir. Olha como ficaram as folhas. E já fiz esses raminhos também. Agora, nós vamos fazer a fita e os cabinhos que aparecem aqui. Usando o pincel número 2, eu vou preencher o laço. Olha, temos um pedacinho dele aqui. Eu vou preencher inteiro com azul bebê. Se você não tem azul bebê, você pode usar qualquer tonalidade clarinha. Pode ser até o marfim, pode ser o verde glacial, pode ser o verde bebê, o verde soft, o erva doce. Ou você pode pegar, eu vou usar o azul turquesa para fazer a sombra. Então, você pega azul turquesa com branco, mistura, que você vai ter um tom de azul assim bem clarinho. Até com uma azul hortênsia você pode preencher aqui que vai ficar legal. Pronto, com o laço preenchido, eu vou usar o azul turquesa. Você pode usar o cobalto, cerúleo, marinho, o azul mais escuro que você tiver. E eu vou fazer um pouquinho de sombra com esse azul mais forte. Não é uma sombra muito rígida. Ó, aqui eu passei no contorno e fiz o fundinho. Aqui a gente tem uma situação. Essa ponta passou por cima daquela parte ali que faz o laço. Então, a gente tem que ter uma sombra aqui, ó, que tá por trás. Aqui tá no cantinho, vamos deixar um pouquinho mais escuro. Aqui a gente tem uma dobra. Essa parte aqui fica mais escura. Esse espaço a gente pode até trazer aqui, ó, um pouquinho.
Aqui vai ficar clarinho. Aqui nós temos, não chega a ser uma dobra, mas nós temos uma situação também que meio que franziu. Então, eu vou deixar essa parte de baixo aqui mais escura. Vou trazer essa linha até aqui. Assim. Agora, o lado de cá. Aqui em cima, a mesma coisa. Aqui, a gente tem uma situação também, que uma passou por cima da outra e cruzou aqui. Então, eu vou deixar a de trás mais escura. Essa da frente, eu vou deixar mais escura aqui. Eu vou puxar pelo meio, aqui ó, um pouquinho. E do lado de cá, eu vou pôr na parte de cima. Aqui um pouquinho também. E aqui. Veja que aqui tem um cabinho da roseira. Aqui nós temos uma outra dobrinha. Vou puxar aqui por dentro. Agora eu vou iluminar com um pouquinho do branco. Principalmente nessa área onde ficou o azul bebê puro. Aqui, ó, na dobrinha. Aqui. E não precisa alisar muito, não. Pode deixar meio manchinha mesmo. Aqui, ó, essa bordinha. Um pouquinho aqui. Nessa ponta. Vou pôr um pouquinho aqui. Do lado de cá também. E aqui na ponta. Aqui aparece só um pedacinho, então só vou pôr uma manchinha de branco. Pronto, agora eu vou preencher os cabinhos. Eu vou preencher este cabinho, este com verde grama. Estes serão os cabinhos do lírio. Eles são mais lisos e bem retinhos. Eu vou escurecer com um pouquinho do verde pântano. Só um pouquinho. E vou iluminar com um pouquinho do marfim. Mas essa iluminada é só assim, ó. Rapidinho, ó. Coloca um pouquinho de tinta. Tá vendo? Ó, coloco. Aqui vai sumir ainda que tem pouquinho. Eu vou pôr um pouquinho mais. Assim. E não chego ali em cima. O restante dos cabinhos eu vou preencher com sépia. Olha, preenchi com sépia e é assim. Eu vou colocando a tinta, porque eu não quero que fique muito lisinho, eu quero que fique meio gordinho. E a luz, com o marfim também, eu vou colocar assim, ó. Coloco e dou uma puxadinha. Não precisa colocar inteiro. Só alguns lugares. Pode dar uma apertadinha de pincel. Outro lugar, um risquinho. Aqui embaixo, assim, ó, uma pinceladinha faz essa parte do corte. Aí, todos iluminados. Agora, nós vamos fazer as folhas do lírio lá em cima. Nós vamos pintar estas 3 folhas. Esta ainda não, porque ela está por cima da rosa. Eu vou começar aqui na ponta, colocando o verde musgo. Ó, puxo para baixo, assim, até uma metade. Aí eu vou concluir aqui com o verde, com o verde grama. Para ficar um pouquinho mais escuro a parte de baixo. A folha essa folha desse lírio, ela é bem lisa.
Então, a gente deixa ela assim, só ilumina e pode deixar essa ranhura assim no comprimento. Essa aqui é a mesma coisa. Aqui eu já vou colocar na ponta também. Olha, você viu que ela passa por trás da pétala do lírio e vem aqui pra baixo. E essa daqui, mesma coisa. Essa aqui ainda não. Pronta as folhas, eu vou preencher com o amarelo limão os 2 botões do lírio. Esse botão aqui, que tá menorzinho, eu vou fazer uma sombra com verde grama toda a volta dele. Posso até puxar aqui onde tem essa linha um pouquinho de tinta também. Não deixe muito verde. Se você perceber aqui embaixo um pouquinho mais, você perceber que tá ficando muito verde, você volta com um pouquinho do amarelo e puxa por cima do verde, ó. Já vou puxar aqui o cabinho. Vou iluminar com marfim o cabinho. Vou iluminar com branco aqui, ó, o lugar onde tá aparecendo o amarelo limão. Eu coloco um pouquinho do branco e dou uma limpadinha no pincel. Vai ficar assim, um pouquinho de luz. Esse outro, eu vou fazer um pouquinho de sombra com telha. Você pode usar laranja, cenoura, caramelo, até o próprio vermelho. Para fazer isso aqui, é a mesma coisa, olha, você põe em volta, bem em cima do risco, depois aqui, ó, nesses pedacinhos de risco que tem aqui no meio, não precisa juntar. Se ficar muito forte, volta com um pouquinho do amarelo. Aí onde tá o amarelinho puro, você pode iluminar também com um pouquinho do branco. Agora, nós vamos fazer esta rosa. Essa rosa, eu quero fazer assim. Eu vou usar o vermelho profundo para fazer as sombras. Então, você vai acompanhando e vai fazendo igual. Você não vai se perder. Eu tô começando na pétala que tá mais por trás, mais embaixo. Eu tô colocando a sombra. E essas 2 pétalas eu já vou completar com o vermelho vivo. Entre vermelho profundo e vermelho vivo tem uma grande diferença de tonalidade. Então, se você não misturar muito os dois, você vai ter uma luz e uma sombra bem acentuados. Depois, eu vou fazer esta segunda pétala aqui, respeitando ali a dobrinha. E esta aqui, respeitando a dobrinha também. Limpo bem meu pincel e já vou colocar o vermelho vivo. Vou descer com esse vermelho aqui, ó. Tá vendo? Até aqui. Essa pétala vem até aqui. E esta, ela desce também até aqui, ó. Coloquei a tinta e nem misturei muito, pra não sumir ali, ó, a divisão, porque aqui é bem pouquinho espaço. Agora, eu vou fazer aqui esta parte. Do lado de cá também, eu tenho um pedacinho aqui, ó, que tá por trás. Já coloco o vermelho vivo ali na borda, pra eu não perder
o risco. Do lado de cá também. Vou fechar essa daqui, assim, só para seguir para continuar na sequência. Você viu que a gente está trabalhando toda a volta. Não deixe assim muito reto, tem que fazer os movimentos. Agora eu vou colocar a tinta bem aqui, ó. Tá vendo? Tem 3 risquinhos. Você coloca a tinta ali, vai limpando o pincel pra cima. Aí você tem aqui, ó, um risco, outro risco, outro risco e outro risco. 4. Você vai esfumaçar um pouquinho pra trás. Pra trás. Esse daqui pro outro, esse daqui pra direita, e esse daqui pra esquerda, e esse daqui também pra esquerda. Agora a gente vai trabalhar com o vermelho aqui, ó. Vou colocar um pouco de vermelho preenchendo esse miolo aqui. Aí eu vou fazer pra direita. Mais um pra direita. Agora pra esquerda. A linha aqui, ó, ficou pra direita, esfumacei pra esquerda. Aqui a linha fica pra esquerda, eu vou esfumaçar pra direita. Essa parte aqui, você viu que aqui tem uma dobrinha. Eu vou preencher de vermelho profundo aqui, ó, na volta. Sobrou uns buraquinhos ali, que eu vou colocar o vermelho vivo. Aqui tem uma pinceladinha, aqui tem uma dobrinha, aqui tem outra e aqui tem outra. Se você der essas pinceladinhas de vermelho aqui, você resolve essa situação aqui do miolo. Agora, na sequência, eu tenho esse espaço aqui. Olha como que ele vai ficar. E esse aqui. Ó, esse é o lugar da sombra. Agora, a gente coloca a luz aqui e ali. Essa dobrinha que ficou, pode colocar o vermelho vivo já. E agora, essa última pétala, nós vamos colocar o escuro aqui. Vou deixar só uma beiradinha aqui embaixo. Essa dobrinha toda vai ficar vermelho vivo. Então, o espaço que tem pra gente trabalhar aqui é muito pequeno. Pra trabalhar com a sombra. Olha, vai ficar assim a sombra. E agora eu vou colocar o vermelho vivo aqui nesse pedacinho que sobrou. Vou colocar aqui na dobrinha. E assim nós finalizamos a rosa. A base da rosa. Agora eu vou te ensinar um truque. Você vai pegar um pouquinho do verde pântano. Você vai colocar no pratinho, porque é muito pouca tinta que você vai usar. E você vai escurecer aqui, ó, bem no miolo. Para dar um pouco mais de profundidade. O verde pântano você só põe em cima do vermelho profundo. Aqui, ó, aqui também. Você vai deixar um pouquinho mais escuro. Do lado de cá. Aqui tem um risquinho. Pronto, assim a gente dá um pouquinho mais de profundidade. Principalmente nessa área aqui. Depois que ele seca um pouco, você pode voltar com o vermelho vivo, fazendo algum detalhe.
Você vai ver como isso, principalmente aqui, ó, nas dobrinhas. Você vai ver como isso faz a rosa saltar, parecer que tá em relevo. Tenho certeza que você vai conseguir fazer. Agora, nós vamos fazer esse botãozinho aqui. Vou colocar o vermelho só aqui nessa pontinha. E esse outro aqui, vou colocar o vermelho vivo. Eu tô preenchendo a parte de cima. E eu vou colocar o vermelho profundo aqui, ó. Ali a gente tem uma dobrinha, uma dobrinha ali. Vou colocar na parte de baixo, puxando pra cima do vermelho vivo. Deixar meio arranhado. Só um detalhezinho aqui, ó, nessa pontinha, que tem que ficar um vermelho vivo ali, mais escurinho lá no fundo. Agora preencho essa parte toda de verde grama e aqui também. Agora, com um pouquinho do marfim, eu vou fazer só um pouquinho de luz assim, ó, mostrando quem tá por cima de quem. E aqui eu vou colocar um pouquinho de luz aqui nesse gordinho. Depois eu vou pôr uma luz aqui, ó, saio daqui do cantinho e subo. Depois eu ponho pro lado de cá, ó, um pouquinho aqui. Agora eu coloco bem no meio. Puxo pra lá e puxo pra cá. Dou uma limpadinha no pincel e a gente tem a partezinha do meio separada. Vou usar o verde pântano aqui para fazer um detalhe e para puxar o cabinho. Misturei um pouquinho só para fazer essa haste. Aí. Agora eu vou fazer essa outra folha aqui. Essa rosa aqui meio fechada, nós vamos começar com o vermelho profundo aqui embaixo. Essa pétala, ela fica escurinha até aqui. Aqui a gente tem meio que uma dobrinha, mas é uma pétala só. Aqui eu vou continuar circulando essa pétala grande, redonda aqui, e já vou subir para fazer o outro pedacinho. O restante aqui, ó, já vou preenchendo de vermelho vivo. E esse pedaço aqui que sobrou também. Olha só, aqui eu não vou misturar. Eu vou deixar só esse pedacinho aqui, clarinho embaixo e escurinho ali naquele canto. Agora eu vou fazer o lado de cá. Aqui, ó, é a mesma coisa, tá vendo? Tem aqui como se fosse uma dobrinha. Olha como que ficou. Eu dividi, aqui tinha um risco. Nesse risco, eu vou passar um pouquinho do vermelho vivo. E aqui não vou misturar isso. Assim. Já vou fechar aqui no centro. Tenho uma linha. Aqui eu tenho duas. Olha como que ficou a forma, tá? Você tá me acompanhando, então vai seguindo bem direitinho. Agora eu vou fazer esse segundo espaço aqui, ó. Aqui fica bem escurinho. E agora aqui vai pinceladas de vermelho vivo. Agora nós vamos fazer, esse espaço aqui. Pedacinho ali, pedacinho aqui e embaixo desse pedacinho aqui vai ficar escuro. Isso daqui é uma pétala que dobrou. Aqui embaixo dessa dobrinha, ó, sobrou aquele pedacinho ali só pro vermelho vivo.
retinho. Você viu? Aqui é escurinho, ó. A dobrinha, que já vou colocar o vermelho vivo. E esse aqui, o último, vou lavar meu pincel. Já vou colocar aqui embaixo da dobrinha. Vou colocar aqui nessa borda o vermelho vivo. E aqui no lugar da dobrinha. Com o verde pântano, eu vou acentuar algum lugar. Aqui, por exemplo, quero deixar umas batidinhas assim de pincel mesmo, para ficar mais escuro. Aqui nesse cantinho. Aqui, vou puxar um pouquinho. Você viu que eu tô fazendo tudo isso só com uma pincelada. Agora que eu peguei a segunda. Pronto. E vamos para os lírios. Eu vou preencher esse lírio aqui de trás inteiro com amarelo ouro. Terminei de preencher. Agora eu vou pegar um pouquinho da cor telha. Vou colocar no pratinho, porque eu vou usar muito pouco. Eu vou colocar aqui dentro, ó, para começar. Agora, eu vou fazer cada pétala, ela é separada da outra por uma sombra. Aqui, essa pétala tem uma dobrinha. A gente tem que ver qual pétala que tá por cima, qual que tá por trás. A que tá por trás leva a sombra. Tá vendo? Essa daqui, ó, ela tá com a linha inteira. Então, aqui fica clarinho. A sombra ficou ali atrás. Esta pétala aqui, ela tá por trás desse lírio de cá. Então, ela vai ficar escurinha toda essa área aqui, ó. Porque o da frente sempre vai lançar sombra sobre o de trás. Aqui também, nós temos aqui uma pétala que vai ficar por trás desta, que tá na frente, e por trás desta, que é do outro lírio. Então, aqui vai ficar escurinho. Agora, nós temos esses risquinhos. E eu vou colocar, ó, pouquinha tinta. Eu vou colocar bem em cima do risquinho. Não coloque assim muita tinta no começo e puxe. Coloque no meio e leva pra lá e leva pra cá. Aqui a pétala tá dobrada, então a gente sai com a tinta bem da bordinha de lá. E esse aqui tá saindo lá de dentro. Aqui tem que ficar mais escurinho. Praticamente nós já definimos a flor. Agora, com o amarelo limão, eu vou iluminar. Onde tá por cima, vai levar um pouquinho do amarelo limão. Aqui ela tá por trás, então só vem luz aqui nessa pontinha. Essa tá por cima. Esta parte aqui, ó, tá mais clara porque tá recebendo luz. Aqui também. E aqui também. Essa aqui recebeu um pouco de luz ali na pontinha e aqui na dobrinha. Agora, com sépia, eu vou escurecer um pouquinho aqui bem no fundinho. Eu vou usar o amarelo limão para fazer os pistilos. Eles saem, ó, daqui. Aí você vai cobrir eu não risquei o meu. Se você riscar o teu, você deve estar vendo. Se não,
Você pode fazer da forma que você tá enxergando no risco. Não tem que ficar igualzinho. Passar um maior aqui. Só um detalhe, não tire lá de dentro essa claridade, essa luminosidade. Vou pôr um pra cá. Com esse pincelzinho mesmo, eu vou pegar com o sépia uma pinceladinha assim, ó. Ele vai ficar um gordinho aqui e uma pontinha ali. Geralmente são 6. Então, eu vou colocar mais uma aqui. Vou preencher o outro lírio com o amarelo limão. Este aqui, primeiro, nós vamos fazer uma sombra com amarelo ouro. Eu vou fazer isso aqui, ó. Em todas as pétalas. Eu vou colocar um pouquinho do amarelo ouro. Pronto. Agora, vou trabalhar a luz e a sombra com o telha novamente. Saindo aqui do centro. Eu já vou puxando aqui, ó, em cima do risquinho. Aqui a gente tem um furinho, ali é fundo. Esse tá por cima daquele. Então, ali vai ficar escuro. O lírio é assim, são 6 pétalas, 3 por cima e 3 por baixo. Esse tá por cima. Esse tem um aqui no meio também. Esse tem uma dobrinha aqui. Vou pegar um pouquinho do amarelo ouro junto. Pronto, agora um pouquinho do sépia, só para fazer aqui o fundinho, porque esse tá mais de frente, então é menos do que aquele. Já vou deixar com o sépia aqui dentro, ó, o fundo escuro. Para este aqui, eu vou usar um pouquinho do branco, só para realçar alguma parte onde ficou por cima. Não é muita coisa, tá? É só um pouquinho. E coloque só em cima do amarelo limão. Aqui vai um pouquinho. E aqui também. Bem pouquinho, olha. E esse aqui, um pouquinho aqui na ponta. Pra finalizar um pouquinho aqui na dobrinha. E agora, com o pincel 0, vou colocar com o amarelo ouro os risquinhos do pistilo. São 6. Deixar esse mais para cima e esse mais para baixo. Se não aparecer muito bem, como o meu aqui não apareceu muito bem, eu vou colocar um pouquinho do sépia do ladinho, ó, pincel 0 bem fininho. Ele vai dar como se fosse um suporte. Se pegar bem em cima, não faz mal. Olha, agora a gente enxerga. E vou colocar aquela pinceladinha. Dá uma apertadinha de pincel, faz gordinho, e depois puxa uma pontinha. Isso. Agora você vai fazer assim. Tá bem seco o trabalho.
Pega uma pincelada de água, coloca no espaço, dá uma limpadinha para fora. Fiz isso em toda a borda. Aí peguei uma pincelada do verde grama, uma pincelada do azul bebê, coloco juntos, não mistura, só dá uma amassadinha, é para dar uma clareada no verde. Aí vocês vão fazer manchinhas aqui dentro, ó, toda essa parte do fundo. Não é preciso preencher, porque a água vai fazer isso. Ó, coloca ali pertinho, faz um zigue-zague com o pincel e a água vai espalhar essa tinta e vai deixar um fundo manchadinho, sumindo e bem delicado. Você vai fazer isso em toda a volta, assim como eu tô mostrando. Pronto o trabalho? Espero que tenham gostado. Trabalho concluído, espero que tenham gostado. Esse risco você encontra disponível na minha página www.somalupinturas.com.br.